Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre saúde ocupacional, saúde do trabalho. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a participação do médico do trabalho do Secor, o Dr. William Kennedy. Olá, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí por reservar um espacinho na sua agenda, doutor, para vir falar aqui conosco. E junto comigo também temos aqui o diretor do nosso sindicato, coordenador da área de saúde do sindicato, o Cardoso. Tudo bem, Cardoso? Tudo bem. Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor William, companheiro Arruda, a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo aí pela NET, né, o canal 3 e pelo canal 6 aí da Cabonet. É isso aí. Estamos aqui, vamos falar sobre o saúde do trabalhador e esperamos aí o seu retorno, alguma dúvida, estamos aqui. Lembrando que você pode participar desse programa através do WhatsApp. O número é o 95893-5075. 95893-5075. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, use aí o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, no seu Android, no seu iPhone e mande sua mensagem para a gente. Agora, vamos falar um pouquinho. Dr. William, o que faz um médico do trabalho? O que é essa especialidade, medicina do trabalho? A minha especialidade médica, que ela lida entre trabalhadores e trabalho. Visando o quê, principalmente? Prevenção, né, de doenças do trabalho, prevenção de acidentes, também a qualidade, melhora na qualidade de vida do trabalhador. Também ele atua, o médico do trabalho, na capacidade de um candidato dele adquirir aquele determinado cargo ou não, e também ajuda durante todo o período dele aos exames periódicos para prevenção mesmo de doenças ocupacionais. Aquele exame que a gente faz antes de entrar para o emprego, ocupar uma vaga, ou na oportunidade que está saindo, deixando a empresa, então ele é responsabilidade de um médico do trabalho, é isso? Sim, isso está incorporado, né, na NR7, né, do Ministério do Trabalho, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que toda empresa tem que ter. Nós vamos falar em detalhes desse programa mais para frente. Então, estaria englobado, sim, o exame admissional e o demissional e outros que nós vamos falar daqui a pouco. Um clínico comum pode fazer esse exame também? Veja bem. Ou não deve fazer? Não é? A legislação ela é clara. O médico tem que estar familiarizado com a doença, com o trabalho. Ele pode, sim, desde que ele esteja subordinado a um coordenador desse PCMSO, tá? Que ele esteja familiarizado também com o ambiente de trabalho. Ah, ok. E no Secor, como é que é feito, como é que é o desenvolvimento do seu trabalho no Secor, do trabalho do médico do trabalho do Secor? Veja bem, os pacientes, os associados nossos nos procuram, geralmente é por queixa de falta de abertura do documento chamado CAT. CAT, é a comunicação de acidente de trabalho, isso, né? Então, a maioria é isso. Eles se queixam também com a dificuldade que eles têm em poder chegar até o médico do trabalho deles e relatar o que está acontecendo com eles. Então, eles nos procuram também. Eles deveriam ter esse atendimento diretamente na empresa, né? Na empresa. Primeiramente, a empresa, né, o SESMIT dela, né, que deveria estar preocupado, né, em atuar melhor com esses. O SESMIT, para a gente explicar aqui para o telespectador, serviço... É o Serviço de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. É um órgão, né, que tem que ter, que engloba engenheiro, né, técnicos do trabalho, o médico, o enfermeiro do trabalho. Mas geralmente a dupla médico e engenheiro do trabalho tem que estar presente. Tem, né? que estar presente para fazer um bom PCMSO, né? E o PPRA também, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Que são os dois que vão fazer aí. NR9 e NR7. Ok. E deve ter um limite aí de número de funcionários, ou um teto, um piso de funcionários para a obrigatoriedade disso. Porque a empresa pequena talvez tenha um pouco mais de dificuldade de montar esses serviços, né? Sim, mas todos têm que ter. Todos. Tá? Aí entra a NR4, que é o dimensionamento do SESMIT, né? Lá tem toda a tabelinha de número de funcionários e o que ele tem que ter
dentro da empresa. Se é um médico, se é enfermeiro, se é técnico, engenheiro. Ah, ok. Tem um quadro para isso. Mas então, o trabalhador precisa de um atendimento do médico do trabalho, geralmente, como o senhor explicou, por conta da emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, né? Qual é a importância dessa carta? Por que ela precisa ser emitida? Veja bem, o CAT ele é importante para todos, inclusive para a empresa, para ela ter um norteador, né, para ela saber se está tendo muitos problemas, né, de acidentes na sua empresa. E para o trabalhador é importante porque ele gera estabilidade, né, desde que lá tem anexo com o INSS, né, gera estabilidade e também depósito de fundo de garantia, que não é interrompido do tempo que ele está afastado. Então é importante isso, sim. É um documento, o senhor falou, importante para a empresa também. Às vezes, claro, o Secor tem aqui sempre o ponto de vista da defesa do direito do trabalhador, mas o empresário precisa saber disso também, que a CAT acaba ajudando ele, se ele precisar afastar, precisar entrar na caixa, sem a CAT vai ficar mais difícil, né? Ele vai ter que arcar com custos e outros problemas, podendo até ser processado por isso, né? Tem, inclusive tem a própria INSS, aqueles processos retroativos, né, que eles já estão né, fazendo com que as empresas, né, cubram os gastos em acidente de trabalho relacionados, que fica a despesa para o governo, né? Ah, então, sim, isso é importante também, a participação dos CIPeiros, do SESMIT, todos envolvidos, né? Assim, isso é importante. Cardoso, o Secor tem uma tradição em formar aí os cipeiros, uma vez por ano faz um grande encontro dos cipeiros, deve repetir esse encontro agora em 2016. Fala um pouquinho para a gente dessa ação em saúde do trabalho do Secor. É isso mesmo, Gerson. Desde que a gente entrou, que eu vim para o sindicato há uns 9 anos atrás, eu já encontrei essa situação dentro do sindicato que já vinha um pouco tempo atrás. Que seria o encontro cipeiro. O Pedro Arruda participou da chapa da nossa parte da saúde, e ele sempre fez esses encontros. Então, esses encontros é feito, a gente procura fazer esses encontros para trazer o trabalhador para o sindicato, para que ele tenha um conhecimento de como é que funciona uma CIPA, como é que deve ser feito a CIPA, porque na maioria das vezes o cipeiro ele entra para fazer a CIPA e depois ele esquece, às vezes ele nem sabe nem o que quer dizer a sigla CIPA. Eles não têm mesmo que tenham uma formação, mas não têm um interesse. Eu acredito que a pessoa, quando ele vai pegar uma situação dessa, ele primeiro tem que querer, tem que saber que é um trabalho difícil, é um trabalho que a pessoa não tem nenhuma remuneração, não se ganha nada com isso. Precisa querer para poder fazer. E na maioria das vezes eles entram, a empresa até dá curso, eu já participei de várias CIPAs nas empresas, e que as empresas dão curso. Aí a pessoa pega e não tem interesse e fica ali. E quando acontece um acidente, ele não sabe nem como lidar com aquele acidente. Tem o técnico de segurança, que na sua maioria das vezes, em vez de, quando acontece um acidente, ele chamar o cipeiro para estar no local, para que ele faça a investigação do acidente, que é importante. Acontece um acidente, a CIPA chega, ele vai ter que fazer uma investigação ali para prevenção daquele acidente. Como foi que aconteceu? O que é que tinha ali que causou aquele acidente? Às vezes uma graxa no local, uma curva mal feita que o cara fez com a máquina. E orientar. O técnico de segurança ele faz aquele trabalho, faz toda a comunicação, como o cipeiro vai saber, já passou, já está na empresa, ele não tem nenhuma informação daquilo. E na sua maioria, onde vem, que o doutor ia comentou, seria a abertura da CAT. Aí eles têm um problema sério em abrir CAT dentro de empresa. Aí, às vezes, a gente recebe a maioria das pessoas que vêm até os sindicatos, em que a empresa não abriu a CAT, que a gente tem 48 horas para abrir o documento. Eles precisam abrir o documento, mas não existe uma data, né? Não existe quanto tem que ser feito. Seria fazer naquele momento. Aí não faz, a gente vem aqui no sindicato, abre a CAT, para que faça esse acompanhamento, para o acidentado não sofrer. Porque se esse documento... depois não se tem nada documentado, não sabe o que aconteceu, o trabalhador sai da empresa, a gente vai correr atrás daquele documento depois de 3, 4, 5 meses, aí fica mais difícil do próprio doutor fazer o trabalho dele.
é quando esse documento não é feito na hora. Mas o empresário tem que saber que esse trabalho é feito. Não adianta ele fugir da CAT. Se a empresa deu causa a um acidente, uma condição insegura, ele vai responder por isso, né, doutor? Não adianta não querer emitir CAT, né? É por isso que a própria legislação, né, permite nós, sindicato também, abrir esse CAT até na suspeita. Porque nós não estando no ambiente de trabalho, fica um pouco mais difícil para você chegar, dar o nexo. Mas tem acidentes que é claro, né? Então, aí, a própria legislação, né, a CLT, o artigo 169 também, e eles nos permitem que nós abrimos o CAT e encaminhamos para o nexo ao INSS. Certo. Agora, é importante lembrar da participação da CIPA, foi num desses encontros que o sindicato promoveu, que foi falado assim, de forma bastante veemente, efetiva, a possibilidade de responsabilização até do cipeiro, né? Por isso é importante que o cipeiro faça o seu papel, né, Cardoso? Que ele realmente faça a investigação, não abaixe a cabeça às pressões do empresário, porque no caso de um acidente, de uma condição flagrantemente insegura dentro da empresa, se o cipeiro não tiver documentado, que pediu correção, que informou o problema, ele pode, inclusive, ser responsabilizado, não é isso? Não tenha dúvida. Assim como ele tem a estabilidade de 2 anos, isso quer dizer que ele tem a estabilidade que é para poder fazer o trabalho dele. Se ele não faz, ele vai ser punido dentro da lei, conforme manda a norma. Porque, veja bem, se vai uma fiscalização no local de trabalho, a perícia vai lá, aconteceu um acidente com morte, o que ele vai lá? Ele vai lá na CIPA, ele vai ver a ata da CIPA. Se realmente o cipeiro documentou aquilo em ata. Foi documentado em ata? Foi documentado tal época, o pessoal resolveram. Se a empresa não resolveu... E ali, quando acontece o acidente, foi documentado. Ali a resposta do cipeiro, ela fica fora, por quê? Porque ele documentou. Na maioria das vezes, a gente chega na CIPA, eu vou em várias, para poder acompanhar a reunião da CIPA. Primeiro que eu procuro, cadê a ata do mês passado? As pessoas não têm a ata. Eles não fizeram a ata. E o que é discutido ali... Muitas vezes não fizeram nem a reunião. Não fizeram nem a reunião. Eu tive numa CIPA aí que estava discutindo na CIPA a TV do ônibus que não estava funcionando. E quando você chega no local da CIPA, você já vê, é só a gente chegar, eu que trabalho com saúde, o doutor, o Arruda, nós do sindicato, quando você entra na empresa, você já vê um monte de coisa errada. Só não entrar, você já vê. E aí você chega a ver muita coisa errada e vê um cipeiro discutindo uma TV no ônibus que não estava funcionando. E aí o patrão, ele aproveita aquele gancho e leva a reunião com aquele assunto e se esquece os assuntos que são importantes de acidentes que estão acontecendo ou para acontecer. Agora você falou 2 vezes uma palavra importante que a gente tem que conversar aqui no nosso programa, perícia. Como é que está a perícia do INSS, Cardoso? A parte é complicada. Eu sofro pra caramba, eu acredito que o doutor sofre mais que eu, porque eu faço aquela triagem antes de ir até o doutor. E às vezes o que acontece? O perito, as pessoas às vezes batem forte no perito, que o perito é isso, quer bater no perito, mas o perito ele não libera a pessoa para trabalhar. Ele não libera. Imagine você, Jefferson, um cara que trabalha em material de construção, que pega cimento. O cara carrega ali um saco de cimento de 50 quilos. Ele tem um problema na coluna. Se ele não está com a saúde perfeita, não adianta tentar, né? Então o que acontece? Ele deu um desvio na coluna e aí o perito vai dar alta para ele. Porque ele não está apto a fazer aquela função de carregar o cimento. Mas o médico do trabalho, que antes dele voltar a trabalhar, ele tem que passar no médico do trabalho, aquele tem que ver que ele não pode pegar o cimento, mas ele pode fazer um outro serviço dentro da empresa. Ele pode estar ali fazendo alguma anotação, ele pode estar no computador, pode estar em outra coisa. Por isso o perito dá alta, que é para o médico do trabalho ver o local lá de trabalho e realocá-lo, né? Ele. O que é que o médico de trabalho faz? Para não ter trabalho. Eu acredito que tem médico de trabalho aí que está ali só para poder... Devolve ele para a perícia, né? Ocupar o espaço. Está ali só para ocupar o espaço. Devolve ele para a perícia. Mesmo sabendo que o perito vai negar. Ele vai negar. Aí ele volta novamente. Isso é muito grave. E isso é culpa do médico de trabalho. É ele que tem que olhar, é ele que vai fazer a avaliação e dizer, não, você não faz isso. Nessa você hora... pode fazer isso. Agora a nossa produção está cobrando aqui, a gente tem que fechar esse primeiro bloco. Obrigado, Cardoso. A gente vai para um rápido intervalo agora e nós já voltamos. Continue ligado no TV Secor.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje falando sobre medicina do trabalho, com o médico do trabalho do Secor, Dr. William Kennedy, e também com o nosso diretor, coordenador da área de saúde do sindicato, o Cardoso. Então, o Cardoso terminou o primeiro bloco falando aqui a respeito dos problemas com a perícia, da alta médica. Doutor, num caso desse, de alta pelo médico, pela perícia do INSS, quando volta para o médico do trabalho da empresa resolve que o trabalhador não está apto. Quem que vence essa queda de braço? Como é que é o procedimento? Então, a própria legislação NR7, um dos exames que contemplam esse PCMSO é o retorno ao trabalho. Então, igual o Cardoso disse, todo afastado, quando ele retornar, ele tem que passar com o médico do trabalho dessa empresa, onde esse médico vai avaliar a capacidade dele ou não de voltar ao trabalho, como o INSS acabou de avaliar. Uhum. O que tem que ser feito? A maioria das vezes tem que ser feito o seguinte: o médico do trabalho da empresa tem que relotar esse funcionário em outra atividade que não prejudique o mais. Essa é a queda de braço. O INSS ele deu alta dizendo que ele tem capacidade laborativa. O próprio médico do trabalho tem que analisar essa capacidade. Se ele não pode carregar uma carga, ele pode carregar uma menor, ou então em uma outra atividade. Essa é a queda de braço entre os dois, que geralmente o médico do trabalho tem que resolver, a não ser caso muito extremo, que aí tem que orientar o INSS. Mas caso contrário, a empresa tem que mudar a função ou atividade desse funcionário. Ok, agora nós temos aqui uma pergunta que veio pelo telefone, o Edu de Itapevi. Todos os trabalhadores são obrigados, ao entrar na empresa, a fazer o exame admissional? Todos, sem exceção. Todos, o exame admissional, o periódico demissional, retorno ao trabalho e mudança de função. Todos eles têm que passar nesse processo pelo médico do trabalho. E a segunda pergunta dele complementa aquilo que o doutor começava a falar. Qual é a importância das NRs para a proteção dos trabalhadores em relação à saúde? Então, no caso da área da saúde, o PPRA, que eu estava dizendo, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, feito pelo engenheiro ou técnico de segurança, ele vai dar norteação ao PCMSO. Então, não adianta eu fazer um PCMSO se eu não tiver um PPRA bem feito, elaborado. Para a gente destrinchar essa sopa de letrinhas aí. O PPA é o plano... O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é NR9. Tá. Depois ele vai nortear o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Que é NR7. Okay. Esses dois estão interligados. Não tem como a gente fazer um PCMSO sem um bom PPRA antes. Então, os dois trabalham em conjunto. O PPRA ele vai olhar para as condições da empresa no geral. Ele vai nortear o médico do trabalho, que ele vai explicar todos os riscos ambientais. É aquela coisa do mapa de riscos. Mapa de risco. Que a gente vê em algumas empresas, está circulado, bolinha amarela, bolinha verde, área vermelha. Isso. Aquilo lá identifica os riscos de acidente na empresa. De acidentes na empresa. E o médico do trabalho, em cima daquilo, ele pode direcionar melhor os exames para aquelas localidades. Que aí, através do PCMSO. Isso. Então são as NRs que determinam isso. E, doutor, como é que funciona hoje uma preocupação que está muito frequente, muito atual, com uma constante terceirização das empresas? Nós temos aí, vimos discutindo ao longo do ano passado as tentativas do Congresso Nacional de aprovar, na verdade foi aprovado no Congresso, ficou parado agora no Senado, um projeto de lei que libera de forma até preocupante para os trabalhadores aí a terceirização, mas no caso das terceirizadas, como é que fica essa coisa de PPRA, PCMSO? Quem fica responsável? Tem que ter um responsável, um coordenador desse PCMSO. O problema das terceirizadas é o seguinte: é a familiaridade que não tem com o ambiente de trabalho. Então, tem uma empresa aqui em Itapevi, um exemplo em Osasco, e o coordenador é lá de Itapevi e nem conhece a empresa. Então, eles recebem um PPRA em mãos,
mas não visita a empresa para fazer um bom PCMSO. Então, o problema dos terceirizados, um deles também é isso, é você não ser familiarizado com a função da pessoa. Então, ela procura, fala, olha, eu sou operador de logística. O que é isso? Tem uma noção, mas não sabe qual é o ambiente de trabalho. Então, fica ruim um exame, um admissional, um periódico, em pessoas que não estão conhecendo bem a empresa, familiarizados. Esse é o problema da terceirização. Deixa eu aproveitar, então, aqui essa pausa no assunto para perguntar aqui para o doutor William. Doutor William, o atendimento no Secor, quais são os horários de atendimento? Quem procura atendimento? Como é que é o procedimento do trabalhador procurar o senhor lá no sindicato? Bom, pode ligar para a sede nossa, né, aqui em Osasco, e agendar. É por feito de agendamento. Então, aqui em Osasco, na sede, eu estou de terça e quinta, das 13 às 15. E na subsede de Itapevi, às sextas-feiras, de cada 15 dias, também das 13 às 15. Tabuão e Barueri, também às quartas de 15 em 15 dias. Então, esse é o horário. Tem atendimento em Itapevi Todos também? eles, é só ligar na sede ou na subsede, onde você tem interesse, e agendar comigo. Lembrando que você que quer mais informações sobre os atendimentos, que quer mais informações sobre os procedimentos no sindicato, pode consultar também através do site www.secor.org.br. E participe aqui conosco agora, mande sua sugestão, dúvida, pergunta, como fez o Edu lá de Itapevi, através do WhatsApp, 95893 5075, 95893 5075. Nós estávamos aqui falando com o Cardoso, vamos interromper um minutinho, né, Cardoso? Ele falava para a gente a respeito dos principais atendimentos lá que são procurados no sindicato. Bom, é que eu estava falando, né? A gente recebe vários atendimentos, somos aí em 11 diretores na executiva, mas 11 que ficam nas empresas trabalhando. Mas o pior problema é que eu estava falando para você, Jefferson, é a demora do trabalhador vir até o sindicato. Porque se ele marca uma perícia e nessa perícia ele foi indeferido e ele procura nós para poder se orientar imediatamente, né? Então essas questões ele fica mais ou menos, fica mais fácil da gente tratar. O doutor William me falou uma vez, Cardoso, quando a pessoa vinha, a pessoa foi até mandada embora da empresa, e aí para poder fazer a homologação é complicado, porque ele perde o vínculo com a empresa, sabe? E aí a gente homologa ou não homologa? Nesses casos, às vezes a gente não faz a homologação daquele trabalhador, mas o pior problema não é o acidente do trabalho, é a doença causada pelo trabalho, porque geralmente eles dão o quê? Eles dão como auxílio doença, o B31, e aí, infelizmente, ele pode mandar o companheiro embora. Aí, o que é que a gente tem que fazer? Pegar aquela pessoa, orientar ele a pegar o seguro-desemprego, que é a única coisa que ele tem garantido, né? Pegar o seguro-desemprego. Após ele pegar esse seguro-desemprego, ele volta até o sindicato e a gente abre uma ação para ver qual é o nexo do que ele estava sofrendo e o trabalho que ele está fazendo. Estabelecer a relação entre a doença e o trabalho. Porque se for classificado que é acidente de trabalho, aí a empresa tem que retornar ele ao trabalho, pagar todos o período que ele ficou afastado, e aí estabilidade de 1 ano. Essa é a pior complicação que eu vejo. Não sei se o doutor William tem essa mesma visão que eu. Ao receber o trabalhador ali naquele local. Às vezes tem casos que a gente até acaba pegando junto com o trabalhador, a gente sofre junto com ele. Que a gente vê a pessoa com 3, 4 meses sem ter pagamento, sem receber. E aí não tem um norte. Uma situação complicada, e tudo isso, né, poderia ser resolvido lá junto com o médico do trabalho. Aquele camarada poderia evitar todo esse problema, que se o trabalhador abrir uma ação, pode caçar o CRM dele. Agora, doutor, pode vir com a empresa também para ela poder ressarcir aquele tempo perdido. Mas, doutor, quais são as principais doenças que são identificadas aí no setor comerciário, entre os comerciários? Olha, as maiores que nós temos é a DORT, né? Os distúrbios osteomusculares relacionados... Também conhecido como LER, né? Lesão por esforços repetitivos. Tendinite, bursite, lombalgia também. Agora nós estamos tendo um grande número também do estresse. Então, é umas doenças que está aumentando muito. Depressão, o estresse, né? Então, nós estamos tendo bastante. Mas a osteomusculares ainda ela é a maior, o maior número.
O estresse aí, a gente já tem discutido isso em algumas oportunidades, em função do assédio moral no trabalho, né? A qualidade ruim aí de trabalho nas relações interpessoais com a chefia, às vezes a cobrança é exagerada. Cobrança de metas, né? Você tem que chegar num determinado valor, então as pessoas têm uma pressão bastante. Já tem os problemas em casa, né? Então chega aí ter uma pressão no trabalho também. Então essas doenças psicossomáticas, elas estão tendo grandes números de aumento. E é possível, consegue-se estabelecer o nexo com o trabalho nesses casos? A maioria dos casos, sim. Porque sempre ele tem relato do associado, né, que tem problemas com a chefia ou com o colega de trabalho, pressão de metas, né, tem que cumprir um determinado número. Então essas coisas vão gerando mesmo e é mais fácil a gente dar um nexo, assim. Ok. Bom, lembrando então, o associado, o trabalhador que precisa desse atendimento pode procurar em Osasco, terça e quinta-feira, né, doutor? Das 13 às 15 horas. Isso. Né? Em Barueri, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, das 13 também às 15 horas. Taboão da Serra, de quinta-feira... Quarta-feira, quarta-feira a cada 15 dias, das 13 às 15 horas. Na minha programação aqui não está constando aí, mas tem Itapevi também, né? Abrimos Itapevi também, com o Cardoso nos auxiliando. Cada 15 dias estou em Itapevi também, das 13 às 15. Tá certo. Queria agradecer que nosso tempo já está chegando ao final. Quero agradecer a participação do Dr. William Kennedy. Obrigado, Cardoso, por ter enriquecido o nosso papo aqui com informações a respeito de saúde do trabalhador, a respeito dos atendimentos realizados lá pela diretoria. E lembrar que você que procura aí qualidade de vida, você associado, comerciário, o projeto Integração e Espaço Secor, você procura informações lá no site do sindicato, www.secor.org.br, né? Tem aulas de zumba, pilates, yoga, ginástica laboral, para você que quer ter um pouco mais de qualidade de vida, aliviar as tensões no dia, procure lá no site do sindicato. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Conheça através dos canais disponíveis, o site, telefone, através do boletim do seu sindicato, os benefícios e vantagens de ser um associado. E nós aguardamos você na próxima semana. Até lá!